Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um AgroSucessão. Toda vez eu esqueço de me apresentar, mas hoje eu lembrei. Sou Daniel Rabelo, zootecnista, pecuarista e filho de pecuarista. Aqui é um ambiente para a gente falar de sucessor para sucessores e também para patriarcas. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho a alegria de receber uma família que eu presto consultoria para eles, mas mais do que isso, se tornaram uma família de amigos mesmo. Eu tenho a honra de receber Eldão, Helder e a Vanessa. Oi. Sejam bem-vindos. E hoje o papo é com eles, que são uma família que tem a sucessão na veia. A Vanessa é pecuarista e ela passou isso para os filhos, e não só no agronegócio, também em empresas urbanas, né? E eu tenho a alegria de contar, na verdade eles vão ser o porta-voz hoje, de contar essas histórias de sucesso. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Então eu quero começar perguntando para a Vanessa quem é a Vanessa e por que você é uma sucessora. Conta para nós. A minha origem inicialmente eu iniciei como comerciante, né? Aos 18 anos eu fiquei grávida do Helder e comecei com uma loja de retalho, tiro de tapete, e aí fui caminhando, né, dentro do comércio de tecidos e fui mudando a forma de trabalhar e fiquei nesse comércio por 28 anos. Mas, por volta dos 32 anos, eu me tornei sucessora. É, meu pai já tinha falecido, tinha uns 5 anos, e eu era filha fora do casamento. Assim, eu não fui. Meu pai, eu nunca vi meu pai e minha mãe no mesmo ambiente. E eu sempre senti falta disso. Mas, de certa forma, a gente teve uma construção juntos, uma caminhada junto aí de uns 6, 7 anos. E foi muito bom que eu percebi como ele era, né? Quem ele era, porque antes, até então, as pessoas só me contavam. Ah, se alguém, seu pai é assim, sua mãe foi assim, porque eu também perdi minha mãe, eu tinha 14 anos. Então, essa caminhada aí foi um pouco solo. E, e aí eu, com 32, eu peguei essa fazenda e não entendia do negócio. Nada, nada, nada. Aí até o João, que é o menor, o filho mais novo, um dia a gente estava andando a cavalo, eu sempre pedia para o rapaz que era o peão lá do meu pai, falava assim, não, vamos andar aqui no sábado e tal. E ele ficou lá sendo vizinho, e ele falou assim, aí a gente andava, e o João um dia falou assim, mãe, o dinheiro da fazenda é o capim? Eu falei, nossa, que visão interessante, né? Mas aí eu pensei assim, não, mas eu preciso aprender a trabalhar aqui, porque se todo mundo tem um olhar positivo para a terra, para a fazenda, é porque é bom. E aí eu mas não sabia nada. Quando eu ia fazer assim, mudar um poste de lugar, eu perguntava para um vizinho. Eu chegava aqui em Goiânia, algum vizinho de loja que tinha fazenda, o que você acha disso e disso? Aí eu cruzava as informações para me tomar a decisão. Então, assim, durante 15 anos, mais ou menos, não, menos um pouco, uns 12 anos, eu tomava essas decisões desse jeito. Eu conhecia alguém, eu falava, o que você acha disso e disso? Eu tomava, fazia. Aí depois eu me casei, né, com o Renato, que era filho de um vizinho, e ele, como já entendi, então eu já tomava umas decisões ali mais próximo da nossa realidade, né? Ele já estava mais de olho ali do negócio e eu. Mas até hoje eu ando na fazenda de cavalo. Hoje eu diminui, uma vez por mês. Mas eu não fecho o olho para o negócio, não. E então eu não tive a oportunidade de aprender juntamente com meu pai, mas eu busquei, né, a caminhada. Eu fiz um curso, alguns cursinhos também. Dentre eles, eu fiz um curso em Ribeirão Preto de uma semana, que eu falava de uma coisa mais técnica, que também auxiliou. Então, todas as informações são muito importantes para a construção, né? Então, essa questão da sucessão na área rural é um aprendizado como qualquer outro. É uma busca constante, né? E é uma disciplina também. Então, Vanessa, além de
da Vanessa sucessora, você também é uma matriarca. Então eu quero saber a mãe, Vanessa. Me conta dos seus filhos, quantos filhos você tem e qual é o sentimento dessa mãe que hoje consegue viver isso com os filhos? Hoje em dia eu vejo uma grande vantagem em ter sido mãe assim um pouco mais jovem, né? Porque eu posso assistir a caminhada deles. De certa forma, eu fico torcendo para que as coisas deem certo para eles e vejo que muita coisa dá certo. Então, hoje em dia eu vejo muitas vantagens. E algum tempo atrás eu ficava assim, nossa, eu fui mãe muito nova, eu deixei de viver isso, fazer aquilo. Mas hoje não, hoje eu vejo que foi muito bom. Então, eu sou mãe de 3 filhos, o Helder, a Maria Luísa e o João Augusto. São. Eu tô tentando deixar de ser assim muito intensa, né? E falar assim, nossa, são a razão da minha vida. Mas eles têm o seu lugar, né? Bem ocupado, né? No meu coração. Mas eu tento viver as outras coisas também. Mas eles têm bastante espaço, né? E eles, assim, eles iniciaram no comércio, assim, eu não tinha orientação. Eu comecei com autoconhecimento lá para os quase 30, foi quando meu pai morreu. E aí eu achei que isso foi muito importante. Quando eu conheci terapia, eu falei, nossa, esses meninos têm que fazer, porque eles não precisam passar por algumas coisas, eles vão ter a sua própria, né, decisão, escolha. E aí, aí eu fazia, até então, eu fazia por eles assim, nossa, eu achava que isso aqui não deu certo assim para mim, então vamos tentar fazer aqui para eles desse jeito aqui. Então, durante esse tempo aí que eu criei, dos 18, que eu tive aula com 18, até os 27, que eu conheci a terapia, eu ia fazendo meio instintivamente, pelo que eu achava que ia dar certo. E aí a gente foi caminhando. Aí eu não abandonei o autoconhecimento, me ajudou demais. E quando o Helder fez 16, quando ele fez 16, ele passou na faculdade. E eu tinha medo de não dar conta e tal. Eu falei, nossa, esses meninos precisam aprender a trabalhar, porque eu não sei, pode ser que eu não dê conta de que eles me peçam algumas coisas e eu não vou conseguir. Vamos supor, mãe, eu quero ir numa festa. Mas o recurso era justo demais para que eu, né, ficasse muito à vontade. Aí eu falei, nossa. Aí eu propus para o Helder, falei assim, meu filho, eu tinha, nas minhas contas, dava para eu dar um benefício para ele, assim, de ele comprar um carro usado, assim, de um valor X. Aí eu falei, meu filho, você não quer abrir mão desse carro e ter 10% da loja? Aí ele falou assim, ai, mãe, eu vou pensar, amanhã eu te falo. Bom que foi rápido. No outro dia, já. Aí, então tá, torcendo para que ele aceitasse, né? Porque eu achava que ia dar certo. E ele falou: "Não, mãe, vai dar certo". Aí a gente, só que no tempo que a gente ia organizando, surgiu um outro negócio, uma lojinha pequena na outra esquina. Aí a gente foi para aquela, porque na verdade eu queria arrastar ele para junto de mim lá onde eu estava. Só que deu certo um outro, e aí a gente foi para o outro, aí ficamos com duas, ele tinha 10%. E aí depois, assim, teve algum benefício de cálcio lá, mas com 2 anos eu falei assim, não, você vai, só você dá conta. E a mesma história eu tentei, procurei replicar com a Maria Luísa. Só que ela falou, não, eu não quero ficar no ramo de tecido, eu quero fazer biquínis, confeccionar biquínis, e ela fez design de moda, o Helder fez contabilidade. Então tá, apoiei, fiquei também ali uns 2 anos com ela e saí. O João mudou um pouquinho. O João, ele, nós dois já andávamos mais juntos, o João era meio catireiro. Da catira. Ele vendia uns limão, ele vendia queijo, e lá, quando a gente chegou lá na fazenda, ele ganhou de presente, inclusive, na época não era meu sogro, mas hoje é meu sogro, ele ganhou um bezerro, um búfalo. E ganhou um porquinho do tio do Renato.
E aí, nisso, eu nas minhas catiras também, falei, vamos trocar esse bezerro aqui por uma vaca, e depois, aí nós trocamos pela vaca, depois nós trocamos por bezerros mesmo, e também vendeu o porquinho, juntou e foi juntando aquele recurso. E ele vendia os queijos, juntou também, porque aí ele vendia assim, tipo, um bezerro e para repor, juntava um pouquinho do queijo, dava 2 bezerros, então passou um tempo assim. E aí quando veio a pandemia, eu já estava tão cansada de comércio, porque já tinha uns 27 anos que eu estava no comércio. Mais ou menos, né, mãe? 27 para 28 já. Nossa, eu estava cansada. Porque durante o tempo ali, eu levava os meninos para a escola, eu buscava os meninos na escola, eu ia para o comércio, então, assim, aquela pressão de horário, para mim, e na roça era mais tranquilo. Aí na pandemia eu falei, que bom, né? Aí eu até mudei um tempo, fiquei lá na fazenda. E o João entrou na faculdade. Aí ele, meio, né, ousado, juntou os recursos dele lá, uns bezerros lá. Não, mãe, eu falei, não, eu te vendo a metade. Em vez de ser 10% como dos meninos, o dele já foi mais. Ele já entrou sendo meieiro e um pouco mais atiradinho. E aí, o João entrou no comércio dessa forma. Ele já, assim, os meninos sempre foram criados lá dentro, porque eu buscava, às vezes, não, tem que esperar minha mãe aqui e tal. O Helder, quando era nenenzinho, dormia em cima de retalho. Então, assim, foi uma caminhada boa, sabe? Uma caminhada de desafio, assim. Então, aí todos três entraram para o comércio. Tem mais detalhes, mas foi mais ou menos por isso, dessa Bom forma. demais, né? E eu realmente, essa história que você tá contando em detalhes, eu realmente sou muito fã, igual a gente tava conversando antes, e eu falo de vocês para todo mundo, por quê? É uma mãe que lutou e construiu as coisas, vamos falar assim, no peito, foi abrindo a vida no peito e deixou esse legado para os filhos, que viveu desde a infância, dormindo em retalho, acompanhando toda a trajetória. E hoje são 3 empresários com as suas empresas, dentro da fazenda também. Então isso é a construção de uma mãe que não teve todos os benefícios que talvez outros sucessores tenham. Então eu conto a sua história para as outras pessoas com muita alegria de ver hoje, poder contribuir com um pedaço da história de vocês, de realmente de muita vitória, de muita luta, porque nada vem de graça. De graça só a chuva e a bênção de Deus. De resto, é batalhado mesmo. E nisso, hoje o Helder já é um cara de sucesso, é um cara que, apesar de novo, é um cara que já tem a sua trajetória muito bem definida, muito bem construída, presta consultoria também, né, Helder? Mentoria para outras pessoas na parte financeira, é empresário. Conta um pouco quem é o Helder, como pessoa primeiro. Vamos lá. Depois de uma história bonita dessa, né? Aumenta a responsabilidade, mas fica mais fácil. Vai estar tudo em casa. Vou até começar quebrando o protocolo um pouquinho. Hora. Vou correr dessa pergunta, não. Mas eu trouxe um presente para você para Ô, agradecer. Rapaz. Valeu demais. Pelo convite. Tá doido. Pela Obrigado, amizade, cara. pela parceria, por tudo Obrigado. que você entrega para nós, pela nossa Valeu família. demais, cara. Esse é um projeto novo, né, que a gente está iniciando, Money, Tá doido, nesse esquema de sucessão, né, a forma que meus irmãos me chamam. Então a gente pensou nesse projeto novo, o lançamento é segunda-feira. Então escolhemos te presentear em forma de agradecimento. Isso, vou até para abrir, que você velho. possa utilizar e andar bastante de Money, tá bom? Rapaz, A eu gente vim espera- armado. Vou pegar um canivetão Cuidado. aqui e abrir aqui. Não, só a cantinha aqui, ó. Rapaz, não sei bem jeito. Então a gente vai produzir a partir de agora camisa masculina, camisetas. Então vamos deixar o homem mais bem traiado cheiroso, hein, aí. filho? Que Tem um isso, cheirinho velho? especial E aí. esse tecidão aqui é diferente, velho. Acho que você vai Que gostar tecido muito. que é esse aqui? Fala pra turma aí. Esse daí é um algodão comfort, a gente vai doido. trabalhar com uma camiseta básica, mas de qualidade, para deixar o caboclo bem vestido mesmo. Aí sim. E também camisa de linho, tipo essa que eu tô vestido. Então, um evento que você achar que cabe trocar a traia, você conta com a gente Na lá. hora. E o bom Beleza? empreendedor na veia. Aí sim. Eu taco esse merchan na cabeça, aí você deu o espaço, não pode dar muito Claro. espaço, não, mas chega chegando. Mas, brincadeira à parte, de fato eu brinco com alguns amigos que desde que eu nasci, né? Porque, de fato, como minha mãe disse, quando ela
engravidou de mim, ela se viu precisando, né, dar algum passo, né? Então, naquele momento, foi quando ela iniciou, então se eu já existia, então eu iniciei ali também, né? Igual ela falou, dormi nos retalhos e daí a gente começou. Então, assim, para mim, o trabalho ele se tornou um valor, né? E nessa de trabalho se tornou um valor, eu até brinquei esses dias com a minha noiva, falei, nossa, quando eu tiver meus primeiros meninos, as férias é na loja, né? Trabalhou direitinho de manhã à tarde para brincar. Porque, assim, na verdade foi isso que aconteceu. Então, quando você é muito novo, às vezes você não concorda muito com isso, às vezes você não entende muito, igual você falou, muitos sucessores acabam tendo alguns acessos que muitas vezes, né, minha mãe às vezes não teve, nós também acabamos que nem sempre tivemos, e quando tivemos foi, né, nesse ritmo um pouco mais brigado, mas depois você passa a valorizar de uma maneira muito diferente, né? Então, assim, brinquei no agradecimento te presenteando, mas quando você me convidou e depois estendeu o convite, a minha mãe ficou tudo muito mais fácil, porque, de fato, falar de sucessão quando você tá com quem de fato te incentivou, quem de fato te colocou no mercado, na vida, né, vai ficar muito mais fácil, o papo vai ser muito mais atraente e gostoso. Então, assim, aí fui, vivi, estudei, fiquei lá no meio do comércio e tive essa oportunidade bem contada pela minha mãe de abrir a Mercato, que hoje, junto com a Armazém, forma o Grupo JHR Têxtil, que é onde a gente, depois de tantas mudanças, né, ela escolheu parar um pouquinho. A gente convidou o Renato para estar com a gente, então hoje é eu, o João e o Renato lá encabeçando esse projeto, que graças a Deus está dando muito certo. Estamos indo aí pensar desde quando ela iniciou para 30 anos, né, no ramo têxtil. Então temos uma trajetória, uma caminhadona boa, né, e terminei contabilidade. E junto com a contabilidade me veio muita experiência, me veio muita coisa, porque comecei terapia muito cedo, né? Então, com o objetivo aí de fazer algumas consultorias, mentorias, tive o start e comecei a contribuir com algumas pessoas também, né? Hoje eu dou mentoria financeira, de gestão de negócio. Eu sempre falo que a mentoria, você começa ela, você está atendendo lá a gente, e de fato, você não pode perder o seu objetivo, o seu cunho, o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, mas acaba que vai englobando muita coisa. Então, às vezes a gente fala, não, finanças e gestão, mas a gente sabe que envolve muito mais coisa. Estou muito feliz de estar contribuindo com algumas pessoas físicas e algumas jurídicas também. E iniciamos esse projeto da Money, já tem uns 4, 5 meses, o lançamento vai ser agora. E a cabeça não para. Entramos de forma mais imponente, né, na Rio do Peixe, que é a nossa fazenda. Criamos a JHR Agro, né? Então, estamos juntos, estamos de braço unido, para poder fazer o negócio mesmo acontecer, pegar esses insights, igual meu irmão teve lá na infância, e todo esse plantio que minha mãe fez e fazer acontecer, para que o negócio prospere, para que seja um negócio de fato promissor. E aí, além das mentorias desse tanto de negócio, estamos aí para poder aprender e conversar fiado. Bom demais, né? E assim, uma coisa que eu acho muito interessante, de verdade mesmo, é assim, nossa conversa aqui é mansa, mas na hora da consultoria é arrochado, né? Rapaz, vamos aqui, vamos ali, e o negócio de por quê? É sempre um nível de conversa muito bom. E dentro desse nível de conversa, uma coisa que sempre parabenizei vocês também é o quê? O nível de organização patrimonial mesmo. Por quê? Hoje as empresas, elas são muito bem divididas, existe, igual você falou, a empresa que ela entra dentro do agro, que ela também está na parte têxtil. Como que você, como acho que você, se não foi, você me corrige, como que você organizou essa questão de gestão patrimonial mesmo, dentro da família? Eu costumo dizer, seja para quem eu vou trocar ideia, quem eu vou ajudar, que não existe outra forma de começar a não ser pelo começo. Não existe receita pronta, não existe um beabá, entendeu? Ali que vai dar certo ali exatamente na sua família, exatamente na minha. Tem que ter o ponto de partida. Você tem que dar o primeiro passo. Segunda coisa, contar com pessoas. Ali a família tem que querer. Ideias iguais, impossível, não vai ter. São pessoas diferentes, por mais que criadas juntas. Mas juntou que você tem a disponibilidade de dar aquele primeiro passo, tem a vontade de juntos continuar, a gente já tem meio caminho andado. Contamos com ajudas, como no caso contamos com a sua também. E aí você tem um tripé forte. Com o tripé forte, você vai aprendendo no dia a dia. Não tem como eu te dizer que igual que eu falei já do grupo formado.
mas pouca gente sabe. Um ano antes de formar a JHR, por exemplo, meu irmão me chamou para ser sócio. Naquele momento, eu não via a gente preparado para aquilo, né? Tava já os dois no ramo, igual a minha mãe falou, ele entrou bem, né? E eu já tinha de 9 para 10 anos de mercado, né? Então é o que eu falo, tem que haver a construção. E aí, através de diálogo, através de processos também, né? Você vai introduzindo de acordo com o momento, né? Depois disso, né? Em meio a tudo isso, vem fatores externos, né? Como veio pandemia, que ninguém esperava. Eu brinco assim, eu sou meio filho da crise, né? Eu comecei a empreender realmente, de fato, em 2013. Posso listar um evento por ano de lá para cá que o nosso país passou que impacta diretamente em qualquer comércio, né? Tivemos greve de caminhoneiro, tivemos impeachment, tivemos Copa do Mundo, enfim. Motivos tem vários, né? Então a gente tem que se enquadrar ali de acordo com a realidade do momento. Se enquadrou, se abriu, deu o primeiro passo, você vai aprendendo o processo pouco a pouco. Então, assim, nesse pouco a pouco, a gente também não tem preguiça de nos movimentar, né? A gente vai, ouve, aprende, faz um movimento. Mas sempre buscando essa organização, porque no meu caso, que eu trabalho muito planejamento com as pessoas, eu falo, é mais fácil você organizar algo que está planejado do que se organizar algo que também não tem planejamento. Então, assim, não, então já que não tem receita pronta, vamos sem receita mesmo, você nunca vai chegar. Entendeu? Então vai tentando construir a sua. Eu brinco, às vezes as pessoas me olham como uma pessoa organizada, eu falo assim, nenhum dos meus planejamentos nunca deu 100% certo. E nem vai dar. É normal que não Né? dê. É normal que não dê, mas é muito mais fácil você ajustar algo que você sabe um percentual que deu certo, é muito mais fácil você ajustar algo que você já tem um direcionamento do que você ajustar algo que você tá ali à torta direita. É muito importante, igual eu falei, a vontade de todos. Por quê? Porque não adianta também, às vezes, não é igual na nossa família, nós somos 5. 2 querer e 3 tá. É contra força, é contra fluxo. Essa contra fluxo vai tomar energia, vai dificultar, né, a implementação de algum processo, mas com esse tripé que eu citei e com vontade, sempre aberto a fazer as atualizações, você vai criando um bom direcionamento, porque depois fica mais fácil de você saber o que é de cada um, o que é de cada negócio, mesmo que no final, lá na frente, todo mundo usufrui junto, todo mundo desfruta junto, né? Curte junto, porque, como você falou, na hora do pega, tá todo mundo ali junto e o trem pega mesmo. Hoje eu acho que não vai pegar, não, mas se a galera quiser depois mandar um mosquitinho lá via drone lá na nossa consultoria, eles vão ver que o trem pega. Antes de eu perguntar pra sua mãe, eu quero, nesse mesmo assunto, perguntar o seguinte, cara. Uma grande dificuldade que, por exemplo, eu como consultor, rodando muitas fazendas, eu enxergo é a dificuldade de uma fazenda ter um controle financeiro. E por você ter essa visão empresarial, realmente urbana e de contabilidade, você traz essa visão para dentro das fazendas. A gente vem de um momento difícil de 2 anos, mas o controle ele é fundamental. O que você fala desse controle hoje dentro da fazenda? Porque vocês têm tudo planilhado, vocês têm todos os custos, vocês têm tudo. Então, o que você fala dessa importância? Fala para a turma, para outros fazendeiros, o que é essa importância? No início, minha mãe citou que a gente começou terapia muito cedo e eu ouvi de uma terapeuta minha que ela falou assim, você negocia tudo. Mas no bom sentido, tem um cunho, mas eu só lembrei da fala para poder responder a sua pergunta. Nessa de negocia tudo, eu acho que cada um lida com as suas relações da forma que acha mais interessante, inteligente e que consegue. Mas falando de negócio, o nome já fala, negócio. Então você tem que olhar para ele como um negócio. Se é como negócio, você tem que negociar. E para negociar, na minha cabeça, para você ter mais ganhos do que percas, porque percas são normais, você precisa ter planejamento. Você precisa olhar para ele como negócio. Né? A minha mãe está com a fazenda há 18, 19 anos? 18. 18 anos. Por toda uma construção, né, nossa, no início eu era adolescente, não tinha sido criado na fazenda, então confesso, não ia muito. Depois comecei a cuidar dos negócios aqui na cidade, então eu demorei, podemos dizer assim, apesar de, né, vou aproveitar que você me chamou de jovem, apesar de ainda muito jovem, demorei a entrar. Mas quando eu entrei, quando eu fui para cima dele, eu passei a ver isso. Respondendo de forma fechada a sua pergunta. Muitas das vezes as pessoas não olham para a fazenda como um negócio. Olha como um patrimônio que está lá, olha como, é o que a gente sabe fazer. E não, ali é uma empresa, ali é um negócio. Né? Ali merece ser assim, você vai sofrer muito menos. Né? Eu costumo dizer, as pessoas trabalham muito.
né? Como a gente começou a trabalhar cedo, você sabe quando um negócio demanda um número de energia e quando não, né? E lá é um negócio que demanda energia. E muitas das vezes as pessoas acabam que ficam consumindo essa energia e não param para fazer essa parte estratégica, financeira, que é fundamental, inclusive muitas vezes vai te poupar um pouco de energia, né? Então, para mim, o grande diferencial é esse, é olhar para a fazenda como empresa, como negócio, ver que é possível. Claro, tem ferramenta que você vai demorar um pouco mais a instituir, porque é uma novidade, né? Às vezes vai ter aquela pessoa que nunca viu aquilo, né? Tipo assim, nossa, como é que eu vou planilhar aqui? Como é que eu vou pedir pro cara do frete, sei lá, um recibo? Não, mas não cobra também isso também de forma tão esbravejante. Mas também não tem como você ir lá e falar, ah, quanto você pagou de frete? Ah, não lembro. Não, deixa anotadinho. Se ele não te dá o recibo, anota você vai espelhar mais gente, você vai melhorar o mercado com isso, né? Então, assim, eu acho que isso foi bom e acho que o negócio em si, pessoas jovens como você que entrou e várias outras pessoas que a gente vem entrando, eu acho que no nosso caso, que é recria, né, que é gado, que é pecuária, eu vejo que também está sendo puxado um pouco pelo agronegócio, né, pelas empresas maiores, podemos chamar já de empresas de plantação, então acho que eles já começaram a ver assim, então isso acaba influenciando, e aí é aquela história, né? O meio influencia mesmo, o meio influencia mesmo. Se a gente vê como negócio, pegar ali o que está tendo de novidade no mercado, a gente vai embora fazer uma gestão boa. Show demais. Vanessa, nessa linha que o Elder trouxe de 18 anos de fazenda, o começo eu acho que foi o maior desafio, né? Que você recebeu uma fazenda e se viu talvez perdida. E eu quero saber como que você... Não, esse aqui é o rumo. É claro que você... Acho que você nunca falou assim, não, agora eu tô certo. Mas como que nesse começo você se viu e falou assim, não, aqui eu acho que eu tô indo no caminho. Me fala do seu sentimento nesse momento. Perguntando, assim, igual. Cheguei, né? O que que eu faço? Noção do financeiro tinha um pouco por causa do comércio, né? Então, eu sabia que eu precisava de um crédito e o que que eu iria fazer com ele. Então, dos primeiros 5 anos, eu nunca tirei nem R$ 1 de lá. Eu alugava, porque eu não tinha capital para poder comprar gado. Não tinha coragem de fazer financiamento. Coragem zero, porque eu tinha medo também. E aí, eu ia perguntando. Aí chegou um dado momento, eu falei, não, vou fazer um financiamento. Fiz, deu tudo certo, tudo. Eu acho assim, eu acho que Deus cuida de nós todos, só que nós temos que estar muito preparados para ver aonde Ele está cuidando e falar assim: opa, peraí, não vou soltar isso aqui não. Sabe assim, oh, Deus está cuidando de você em tantas. Mas aí, voltando aqui para a resposta, então assim, aí eu fiz o financiamento, comprei uns bezerros ruins, uns bezerros ruins. Mas, com o passar do tempo, aqueles bezerros. Você precisa entrar no negócio e não desviar. Mesmo que o negócio vai te dar prejuízo, não desvia o dinheiro. O dinheiro é para o bezerro? É para o bezerro. Então, fica lá com o bezerro. Você vai aprender. Se for ruim, você vai aprender mais ainda com ele. Se for bom, você não vai aprender muito, não. Mas se for ruim, você vai aprender muito. E aí, lá com o final. Aí, foi com 5 anos que venceu a última parcelinha desse lá. Eu até foi um negócio bom. Eu sei que foi um negócio bom. Então, foi isso, assim. Eu fui perguntando assim, nossa, e agora? Eu mexo com vaca ou com bezerro? Não, é um. E eu fiquei com bezerro. É recria. Fiquei com a recria. Então, assim, sempre foi perguntando. E às vezes até passava um olhinho assim, eu chegava para alguém que nem tinha muita proximidade, mas só de você já ter conversado com aquela pessoa, eu falei assim, será que você pode me dar informação assim, assim? E aí, foi assim, eu não escolhi assim, vou mexer com recria da minha cabeça, foi perguntando. E isso é o instinto do empreendedor, porque assim, se você sabe que você não tem a resposta, mas você sabe quem tem, aí vem da coragem mesmo. Porque tem muita gente que fala assim, não, moço, eu tô aqui no meu canto, ninguém é dono dos meus problemas, não. E às vezes se fecha e não cresce. Então, nessa de perguntar, você foi tendo seus próprios critérios, porque até então você não tinha critério, concorda? Você foi tendo seus próprios critérios. Você ouvia de um, ouvia de outro, ouvia de outro.
E hoje, vamos já trazer isso para hoje. O que que você fala assim, não, Daniel, hoje o meu grande diferencial dos 18 anos para cá foi esse. Porque vocês têm sucesso na atividade. O que que é o grande diferencial da Vanessa como empresária nesse processo? Para você, não, hoje, graças a Deus, a minha família tá junto comigo. Esse é o meu sucesso. Eu aprendi. Durante muitos anos eu ficava assim querendo achar uma única resposta, um pilar para mim me apoiar, para me sentir aquela segurança. Mas hoje em dia eu vou desconstruir a resposta aqui, porque não dá para. Você precisa de muitas. Hoje em dia você precisa de olhar para muita coisa para dar certo. Eu preciso olhar para o meu lado pessoal, eu preciso olhar, aprender sobre financeiro, eu preciso aprender sobre como lidar com as pessoas, eu preciso aprender muitas coisas. Eu não posso achar que só uma vai, que se eu aprender só isso aqui, e se eu for boa nisso daqui, vai sustentar. Não sustenta. Eu preciso de tudo que eu puder aprender, vai me ajudar, porque senão eu não fico. E a gente vê muitas famílias desconstruídas e filhos não andando com os pais. E quando eu falo não andando, não é não convivendo. É não tendo partilha mesmo de negócio, não tendo partilha de sucessão. E seus filhos são todos novos. Acho que você tem quantos anos, Ela? 29. 29. Malu deve ter aqui uns 25, 26. 26. 26, O João, 22. 22. Então são todos uma faixa etária de 22 a 29 e todos já estão com você trabalhando juntos, né? Como que você fez essa sucessão? Porque você também é nova e os meninos novos, como que você fez essa sucessão na prática? Eu acho que, se for falar, aí voltando para uma palavra, seria transparência, assim. Eu acho que eu procurei, da onde eu não sabia, eu procurei aprender, né? E ainda aprendo. Agora, sim, um dia o Helder fez um comentário, eu não lembro com quem. Alguém tinha uma dificuldade de falar de dinheiro. Ele falou assim: não, lá em casa a gente fala. Fala de bom e fala de ruim. E sempre sim, vamos supor, eu chegava, às vezes, punha a bolsa em cima da mesa, ou um caixa em cima da mesa. Lá em casa nunca aconteceu isso. Inclusive, funcionários lá na loja. Eu nunca cobrei diferença de caixa. Eu não me lembro de cobrar diferença de caixa de funcionário, porque a gente tem que partir do princípio do bom. Se der ruim, a gente conserta, mas assim, você não pode chegar, opa, né? Foi aqui, é aqui, tem que ser assim. Então, pessoas que trabalhou lá em casa foram poucas, né? Porque estenderam durante o tempo, uma só pessoa por muito tempo. Então, assim, lá em casa sempre foi tranquila essa conversa. Às vezes, igual lá, quando eu estava, porque eu quebrei 2 vezes no comércio. E na segunda vez, eu tinha uma determinação de pagar as minhas contas que surgiram naquele momento. A gente ia no supermercado com aquele tanto de dinheiro. E menina não dava birra, ó. Hoje não tem jeito. Então, foi uma construção muito minuciosa. Eu vejo, às vezes eu penso demais e não sei me expressar. O tanto que meus pensamentos acontecem. Mas eu vejo que foram nesses detalhes. São coisas que a gente, às vezes, passa por cima que não poderia passar. Né? Então você acha que foram 2 pontos? A realidade, porque eles sempre tiveram a realidade, você sempre mostrou a Sempre realidade. mostrei. E segundo, a proximidade do negócio. Porque eles nasceram igual, o Helder nasceu nos retalhos. Então, talvez você ache que possa ser esses 2 grandes pontos? A realidade e a proximidade. Sempre estar dentro do negócio? Pode ser. Pode ser. Você teve uma colocação boa. Mas talvez tenha mais algumas coisas aí. Eu acho que não seria o planejamento, mas tipo assim, eu pensava assim, nossa, os meninos poderiam fazer faculdade, os meninos poderiam, tinha isso. Até hoje eu falo de coisas tão pequenas para eles, eu falo assim, meu filho, não faz assim, cumprimenta a pessoa aqui, porque são essas coisas chatas que as pessoas consideram que eu acho que forma, sabe? Mas assim, claro que hoje eu estou mais consciente. Antes eu fazia isso mais estovadamente, né?
Mas eu vi algum lugar que eu queria chegar. Nossa, eu queria tanto aquele padrão assim, assim. Aí eu falava, assim, nossa, mas para isso eu preciso disso. Então, teve várias coisas. Mas eu acho que tem organização, tem. Até a minha comunicação mesmo, ela deu uma avançada, mas ela não era legal. Mas aí não desisti de aprender a comunicar, né? Então a gente precisa de muita coisa aí na. Mas não é para desistir, é sempre buscar. Não é que é difícil, mas é o nosso desafio como ser humano. Ser humano, aprender, né? E vocês têm de raiz mesmo essa busca por conhecimento, por melhorar. Vocês já fizeram muitos cursos, muitos métodos, investiram realmente em inteligência emocional, investiram em inteligência comercial, em tudo. Então, assim, essa pergunta é para vocês dois. Pode responder primeiro um, depois o outro, mas o que vocês veem dessa importância realmente de buscar o conhecimento? Porque vocês buscam conhecimento não só em uma coisa, mas inteligência emocional. Então, o que vocês enxergam dessa qualidade de vocês? Que é uma qualidade? Qual foi a diferença para vocês dessa busca? Eu acho que essa convivência harmônica, porque vamos supor, não adiantava nada também eu ter sucesso financeiro e ter. Eu falava isso para os meninos, eu falava assim, não adianta nada isso, se você quebrar um dedinho, eu vou ficar muito triste. Mas acontece, né? A gente sabe que no mundo aí tem muitas coisas que podem acontecer. Mas eu acho que essa convivência, no máximo que a gente puder dar a nossa parte para conviver bem, é muito importante. O que foi um curso que você, cara, isso aqui mudou minha vida? E assim, não é nem em relação ao curso, mas o que você busca no conhecimento que você vê que tem feito diferença, sabe? Eu vejo minha mãe responder, por exemplo, que as formas que ela aprendeu, ou que chegou até aqui, foi perguntando, e a gente vai lendo e vai ouvindo as pessoas falarem e vai entendendo a importância da pergunta, né? Quem pergunta, ele é uma pessoa sábia, né? Então, assim, a gente, sempre que você for buscar em alguém que tem mais experiência que você, eu acredito que você tende a chegar melhor a enfrentar aquele desafio. Então, assim, eu acho que esse entendimento a gente conseguiu, né, criar como raiz, como cultura, ali em casa mesmo, e tendo esse entendimento, né, do tipo, a começar mesmo pela parte espiritual, né? Quando tem algo que a gente não consegue entender, resolver, quem a gente busca? Quem sabe de tudo, né? Então eu acho que a gente foi e trouxe essa réplica para dentro da nossa família. Então, assim, você quer ter uma empresa de sucesso? Você tem empresa de sucesso? Não, então você vai conectar com quem? Com quem tem. Eu quero que o meu gado coma melhor, que me desenvolva melhor. Ele está desenvolvendo bem? Às vezes até tá, mas eu quero que melhore, então eu vou procurar quem está ajudando pessoas que têm rebanhos que desenvolvam mais, ou que estudou para isso. Então, assim, eu acho que a gente trouxe esse entendimento, né? Acho que minha mãe começou com isso desde quando ela escolheu lá atrás, né, fazer a terapia e depois nos levar para isso. E meus irmãos também, e eu posso falar de mim com mais propriedade de que eu vi que foi um caminho. E aí é quase que uma constante, porque você vai, evolui, dá um passo, depois você dá outro, depois você conecta com outra pessoa, você dá outro. Aí você vai vendo que o conhecimento é igual aos recursos, são infinitos. Aí se você tem saúde, meu irmão, e vontade, você não vai parar, entendeu? Por isso dessa busca, né? Então assim, eu sou muito feliz com essa raiz, com esse valor que a gente criou. E agora assim, dar nome a algo específico, para mim é um pouco difícil, porque eu fico com medo de ser injusto com algumas pessoas que passou na nossa caminhada, né? Eu costumo dizer que teve pessoas que, igual eu falei, assim, que são enviados de Deus mesmo, em determinados momentos, né? Lá no início teve terapeutas fundamentais, porque hoje tem certos níveis de consultoria, algumas coisas que se você tiver por dentro, não bem construído, você não vai entender nada, você não vai conseguir chegar adiante, né? Então teve pessoas muito importantes nesse caminho, né? Teve uma vez também que a gente fez o método CIS lá em Brasília, nós 5 também, e foi um grande divisor de águas. Acho que cada um absorveu, usou na sua vida da forma que conseguiu naquele determinado momento, né? Porque existe ali as diferenças de idade, as diferenças, né, de pensamento, né, de tudo, mas acredito que foi dali também foi um outro grande passo, né? Porque
Fiz muitos anos de terapia, fiz aqui um método CIS, estou na faculdade, posso cruzar o braço por aqui, né? Podemos pensar assim. E daí não foi. E aí eu posso listar mais uma galera importante. Mas se eu precisar listar um para não te deixar sem resposta, eu colocaria que o método CIS foi muito importante. Foi um divisor de águas muito interessante. Mas que a terapia me preparou para ele. E aí depois que eu somei os dois, terminei a faculdade, aí eu não posso te falar que eu tô cansado, não. Tem muita coisa pela frente, fiz muita coisa, fiz 2 mentorias, tô com a segunda mentora agora, o primeiro foi homem, agora eu tô com a mulher, e eu acho que lá na Fazenda estamos na segunda consultoria, né? Fizemos com o pessoal que falava também de sucessão, agora estamos fazendo lá contigo. Então, assim, eu acho que em cada setor, você ser específico, você buscar somar, você vai criando uma estrutura forte, e aí com a base forte, com a estrutura forte, você vai para onde você quiser. E o que que você vê do Elder que lá no começo ele era um filho e hoje ele é outro filho? Concorda que você teve esse crescimento também em relação à questão familiar mesmo? O que que você vê do seu crescimento como pessoa, como filho? Quem era o Elder há 10 anos atrás como filho e quem é o Elder hoje? Rapaz, eu tirei 2 fios, 2 fios de barba branca semana passada aqui do rosto para casar um amigo meu. E tirando esse evento dos fios brancos, essa pergunta foi a que me leva a pensar que eu tô chegando na idade mesmo. Acho que os 30 tá chegando mesmo. É aquele ditado, né? Assim, apesar do mundo tá muito tecnológico, tá informação demais, geração TikTok, né? E o pau torando aí. Eu acho que tem algumas falas que a gente ouvia no passado que, para mim, elas não mudam. E eu vou tentar levar isso para a nova família que eu tô formando também. O que eu vejo, né, nessa questão, que eu até trouxe a questão geracional e de tudo, é a gente ver que ditados como anos atrás, e quando você ouvia, eles não param de ser reais. Por isso que a Bíblia, né, é um livro tão antigo e tão usual, tão atual. Mesma coisa de alguns ditados. O que eu ia dizer e que tinha corrido da minha memória é que quanto mais idade você tem, mais respostas que antes você não tinha, você passa a ter. Então, assim, essa pra mim, ela foi uma das coisas, junto com essa brincadeira, que mais mudou pra mim na minha cabeça. E aí, na relação e tal, ela vai sendo muito real. Né? Do tipo assim, antes você acha que você tem que discutir, que você tem que ir até o final, que você tem que ganhar a discussão, que seu pai tá certo, que sua mãe tá errada e que às vezes você tá certo, que seu amigo de escola tá certo. E, cara, isso não vai levar você a lugar nenhum. Então, por isso que eu trouxe a brincadeira desse, eu odeio, tinha me perdido, mas era aqui que eu queria chegar. Era na importância de você saber ouvir, de você amadurecer, né? O Elder de 10 anos atrás, eu não carrego arrependimentos, mas eu tenho certeza de várias coisas que com certeza eu faria diferente. De várias coisas que ainda bem que tem uma caminhada longa pela frente, mas que talvez eu poderia ter aproveitado mais. Várias energias, hoje a gente vê, né, que a energia é tão importante, fiquei sabendo que você jogou uma bola hoje, ontem, né, tá meio acabado hoje. Ou seja, antigamente você jogava uma bola de manhã, hoje à tarde você já estava pronto de novo. Então, quando você é menino, você acha que essa energia não vai acabar nunca e às vezes fica gastando ela à toa, né? Muitas das vezes, no caso da sucessão, que é o tema aqui do nosso bate-papo, perdendo tempo, perdendo energia, não ganhando nada, não construindo nada com aquela discussão, com aquele tempo, às vezes ali sem se falar, com aquela energia desperdiçada, desagradando, né, a Deus, desagradando os pais, e aí acaba que não evolui. Então acho que eu tive, né, comecei sim minha caminhada de trabalho muito cedo, desenvolvimento muito cedo, mas tive esse delay e hoje o Elder de hoje me agrada mais do que o de 10 anos atrás, é isso. De ter aprendido a escutar mais, de ter aprendido a respeitar, de saber que eu não preciso estar certo, de saber que às vezes tem coisa que vai se resolver hoje, tem coisa que vai se resolver daqui a um mês e tem coisa que não vai se resolver. Isso é muito bom de você saber, é muito bom, não é? Dar consultoria e ver lá um problema que não vai ser resolvido, ou que às vezes até vai, mas você não sabe quando. Isso é bom demais. Isso é bom demais, isso te motiva, porque se tivesse ali, não, daqui 3 meses isso daqui vai acabar e deu check, não, ia ser sem graça demais, velho. É a mesma coisa de você, por que a gente vê pouco, né, tem quem gosta, eu também gosto de ver se pra descontrair, mas por que você vê pouco filme de romance? Porque você sabe que o final vai ser aquele ali, o casal principal vai terminar dando um beijo, né? Então, assim, eu acho que o massa da relação familiar, das empresas, de tudo, é de saber que não, é de saber que você tem um desafio pela frente que você não sabe onde vai chegar.
E, cara, assim, agora eu fiz a pergunta do que você... Eu vou te pôr no enrascado agora. Do que você viu do Elder de 10 anos atrás. Agora, você vendo como filho. O que você vê da sua mãe de 10 anos atrás e da sua mãe hoje? Quem era a sua mãe 10 anos atrás pra você? E quem é a sua mãe hoje pra você? O que você viu nessa construção dela? Cara, eu e minha mãe, a gente tem várias semelhanças, até no jeito, às vezes, de falar, de expressar, de pensar, e isso é muito legal. Mas, de fato, há mais ou menos 10 anos atrás, eu acho que 10 anos atrás já estava se resolvendo, inclusive, mas um pouco antes disso, nós tivemos um período de muita turbulência, justamente por, às vezes, se parecer, justamente por, igual ela falou, ela não teve tanta instrução e eu fui o primeiro, né? Então, o que ela acertou e o que ela errou, o teste primeiro foi em mim, né? Então, assim, tivemos esse presente e precisamos ter essa sabedoria, sabe? Então, assim, de 10 anos para trás para cá, igual eu falei que de mim, né, que eu teria poupado um pouco mais de energia, né, e tudo mais, eu vejo que ela fez o melhor que ela pôde, o melhor que ela deu conta, e eu sou muito feliz com isso, né, e acho que me ajudou muito a me tornar quem eu sou, né, e hoje, graças, igual ela falou no início do nosso bate-papo, graças a lá no início ela ter sido mãe cedo, graças a muitos erros, podemos chamar entre aspas de erros, que talvez nós cometemos ali em algum momento ali na nossa relação, que hoje o nosso poder de desfrute aumentou, como se diz, do que estava do zero ao infinito, e eu tenho certeza que tem muito mais pela frente. Né? Então, assim, para mim o grande diferencial foi isso, uma pessoa que não parou de aprender, né? E que não parou de buscar, e que ainda muito jovem, muito nova, onde a gente vai, né? O pessoal elogia, né? Tem gente que até usa brincadeira de mau gosto, falando que a gente parece irmão e que eu tô mais velho do que ela, parece seu irmão mais velho. Irmão, eu tô de boa demais, mas o mais velho é brincadeira, né? Mas isso é muito gostoso e eu acho que a gente vai viver muito disso, né? Hoje a gente tem, né, no meu início do projeto da mentoria, como você citou no início, ela foi uma das primeiras pessoas a acreditar, incentivar, incentiva até hoje, faz, né? Me deu a oportunidade, eu falo com ela, é um dos maiores desafios que eu enfrento, né? Porque eu não posso, naquele momento ali, eu estou numa posição de ensinar, mas eu não posso inverter nenhum tipo de ordem na nossa pirâmide, é o que eu acredito, né? E a gente tá tendo oportunidades como essas, né? De construir um monte de coisa junto, né? De vencer um monte de desafio junto e coisas tipo agora, né? Tô iniciando a formação da minha família e ver que antigamente a gente tinha dificuldade de, sei lá, de tomar uma decisão de hoje para amanhã. Hoje eu tô tomando uma decisão enorme e tá muito mais gostoso, tá muito mais interativo, eu compreendo muito mais, seja a hora que ela dá uma opinião, seja a hora que ela escolhe não dá, a mesma coisa ela às vezes entende, confia de que por onde eu tô indo, um pouco mais do que confiava antes, então assim, é muito legal isso aí, é muito Mas legal. eu acho que a base que vocês carregam muito, acho que são de dois pilares, que eu falo sempre que é a unidade e a linguagem. Vocês vivem a unidade e vocês ajustaram a linguagem. Então, e esse ajuste de linguagem ele não é fácil. Não. Porque talvez você é mais conservadora, o João é mais ousado, porque talvez não, ele nunca quebrou e você já tem experiência. Então, são as experiências que vão moldando, né, o ritmo, né? Então, vocês caminham, eu vejo isso, vocês caminhando em unidade e na mesma linguagem. E isso eu acho que faz tudo ser mais gostoso e tudo ser mais prazeroso, né? Mas, Vanessa, dentro dessa história, a mesma pergunta agora da forma inversa. Você com 3 filhos, como que você via os seus filhos há 10 anos atrás e como você vê hoje? Porque há 10 anos atrás eram crianças, eram adolescentes que estavam se formando, tendo as suas decisões, e hoje já são homens, mulheres que já têm sua vida construída. O que é o seu sentimento como mãe desses filhos de 10 anos atrás para agora? Daniel, eu não vou fugir à regra, eu ainda olho para eles e vejo. Os mesmos Eu filhos. vejo a competência deles, mas eu deixei esse lado, hoje graças a posso desfrutar disso, eu deixo esse lado mãe falar mais alto, sabe? Por mais que eu fale alguma coisa, ou eles me perguntam de negócio e tal, mas eu deixo esse outro, sabe? Eu olho para eles e falo assim, sabe, assim, aquela, não vou chamar de adoração, mas aquele sentimento, eu olho para eles com esse sentimento, assim, nossa,
Nossa, hoje está fazendo negócio. Nossa, como eles estão tão bonitos, né? Estão tão assim. E também essa questão do desenvolvimento pessoal. Assim, nossa, o Helder evoluiu demais, dá conta. O Helder, a busca dele também foi bem forte. Então, aí quando eu olho assim para Malu, né? Quando eu olho para o João, assim, mesmo porque eles estão menos. A caminhada deles ainda está um pouquinho maior, então eu vejo os desafios deles. Eu olho para eles assim, como se eu estivesse olhando para os meus filhos, assim, não vou falar que ou criança ou adolescente, mas é um sentimento de filho mesmo. Mas eu fico feliz, assim, dos resultados deles que eu vejo que eles já acolhem, né? Então, não. Agora, quando lá atrás eu olhava. Parece que eu olhava, parece que é sempre isso aí. É só, parece que aumenta o sentimento, parece que ele não diminui, é engraçado. Vamos ver quando agora eu tô perto, você volta, mais perto. Essa saudade tá aí. Tá aí, tá na porta. E a gente vê isso mesmo, que para os pais, os filhos sempre vão ser filhos, nunca vão ser adultos, pais de família, sempre vão ser filhos. E nesse passar de bastão, porque você passou bastão 3 vezes, né, para os filhos. Como que você conseguiu lidar em dar responsabilidade para eles? Em não ver só como filho, mas dar responsabilidade? Eu acabei de falar que hoje eu posso desfrutar desse olhar, tipo assim, ficar nesse papel mais de mãe, porque lá atrás eu ficava eu fiquei mais no outro, eu fiquei mais na razão, mais na educação, assim, eu deixava passar poucas coisas, eu corrigia mais, então eu fui mais dura, mais chata, sabe? Eu não tinha vergonha. Você é amiga do seu... Não, não sou, não faço questão, sou não. E até hoje conservo esse pensamento. Tá certo ou errado? Não sei, o tempo vai falar. Né? Então, assim, eu não. Lá atrás eu não pude ser tão mãezinha. Hoje eu posso ser mais. Hoje eles podem me ligar, mãe, só tá em casa, vou ir lanchar, vou. Hoje eu posso ser mais. Lá atrás, não, lá atrás eu fui mais na disciplina. Ah, não, eu não posso fazer isso agora porque eu tenho um negócio para resolver aqui na loja. Não, esses aqui eu faço. Isso aqui foi muito administradinho ali no sapatinho, sabe? Para poder dar certo. Vocês comentaram que hoje vocês têm linguajar parecido, tá alinhado. Então, você acha que esse passar de bastão foi mais fácil por conta dessa linguagem alinhada? O que vocês me falam? Nunca. Não, não foi tão simples. É uma construção, igual eu falei. O aprendizado ele é bom porque ele te conduz. Cada dia você sobe um degrau, você aprende um pouquinho. Igual o Helder fez vários métodos, eu também fiz terapia, mentoria, coach, tudo quanto é coisa. Tem um terapeuta que eu troquei umas 2 ou 3 vezes. Aí ele tinha dia que eu saía de lá assim, tá bem. Aí quando é fé, tá doendo. Parece que eu sentia a bufetada dele lá depois. Então, assim, eu aprendi, eu quis e eu busco ainda, mas essa construção assim com o Helder, por exemplo, ou com qualquer um dos meninos, ou até com o meu relacionamento com o Renato, ela foi construída. Ela foi lá, lágrima caindo, e assim, nossa, isso aqui eu tô errada. Putz, tem que rever. Aí você, quando fala assim, isso aqui, nossa, tava doendo tanto, ainda bem que não é comigo mais, que eu já não aguento mais. Sabe, assim, é uma construção mesmo. Você tem que estar disposto, e às vezes leva tempo, leva muito tempo, né? Então, assim, o Helder teve sempre muito. Ele chamava, não, vamos, tipo assim, não é que ele chamava para briga. Mãe, eu quero você lá na minha terapia. Olha, tinha dia que eu ia já sabendo que o trem ia doer demais. Mas tinha que ir. Como é que você vira as costas? Igual hoje em dia. Qualquer problema você vai passar, você olha para uma pessoa que você gosta muito, de dentro da sua casa, você vê que a pessoa está passando um problema, você fala assim, como que eu vou contribuir? Né? Porque não é comigo. Mesmo que não seja comigo, mas vai doer em mim. E aí é construindo cada um, né? E aí, às vezes, as dores da gente impedem para que a gente abra a porta para uma nova possibilidade. Né? Vamos supor, eu tinha muito mais. E aí eu falava assim, não quero, porque durante muito tempo eu fui fechada. Né?
Mas é a vida, Deus está nos chamando para o desenvolvimento, para a caminhada. E aí eu tentei durante esse tempo trazer os aprendizados espirituais, os aprendizados terapêuticos, os emocionais e construindo. E aí com o Helder especificamente, já que nós dois estamos aqui, foi assim, ele de um lado, eu do outro, e nenhum desistiu. Tinha hora que não dava a mão, tinha hora que dava a mão e vamos embora, né? Porque esse abismo entre as gerações tem demais. Aí você cede um pouco, avança um pouco, mas não desiste. Que no final vale a pena demais, né? Demais, É a não, é unidade. verdade. É isso hoje é o que vale a pena. Show Então demais. nós só temos esse resultado porque a gente não desistiu. Bom demais. Helder, e você, o que você fala dessa linguagem, cara? Desse abismo? Porque a gente sabe que nosso pensamento talvez é mais acelerado, a gente é mais adepto à tecnologia, é uma geração que a gente não nasceu com o celular na mão. A gente foi pegar celular com o quê? Com 12, 14 anos, 2 olha horas lá, por né? dia. 2 vezes por dia, olha lá. Internet ainda era discada, a gente ainda pegou essa fase. Então, assim, a gente viveu a transição da tecnologia. O que você me fala dessa linguagem? O que foi para você esse abismo? Hoje eu vejo, né? Minha mãe falou desse negócio 2 vezes por dia. Eu lembro que tinha que discar a internet, ligar o computador, e aí você tinha computador ou videogame X horas por dia, 1, 2, de acordo com a casa, né? Lá em casa não passava muito de 2, não. Não sei quando você ia de madrugada ali e tal, dava um jeito, dormia no colega, mas passamos por isso, né? E hoje ficou um negócio mais sério, né? Porque hoje a criança, o adolescente, ele carrega o computador dentro do bolso, né? Então, assim, ficou uma coisa muito discrepante muitas das vezes, né? Então, assim, é uma coisa que, na verdade, por mais que a gente bata bastante papo aqui, a gente ainda não sabe quais são todas as consequências que vão ter, né? Então, assim, por isso que eu gosto de voltar, igual na minha última fala, na importância de algumas falas, de algumas coisas de antes. Cara, não mudou, somos seres humanos de carne e osso da mesma forma, sabe? Eu acho, sim, importante voltar em alguns ensinamentos, voltar em alguns ditados e manter eles, sabe? Eu que tô indo, né, para a construção agora, sim, da minha casa, do meu lar e tudo, eu quero levar um pouco disso e acho que falta um pouco disso nas famílias, igual eu falei mais cedo. As pessoas têm dificuldade de ver o negócio fazenda como negócio. As pessoas têm dificuldade de ver família como construção. Sabe, família não é 2 pessoas que foi lá, encontrou, beijou, tal, teve filho, a vida seguiu e estamos ali por conta disso. Inclusive, ainda mais agora, né? Porque ainda hoje em dia tá mais solto, mais fácil. Então, do tipo assim, com mais possibilidades, né? Então, do tipo assim, você tem que fazer um negócio baseado no construir. Aí eu, mais uma vez, moro o abismo. O pessoal de antes não tinha tanta opção e estava mais disposto a construir. Agora tem muita opção, o povo está menos disposto a construir. Aí tá dando aqui um choque geracional muito sério. Porque quem quer construir, quem quer e sabe construir, talvez já está um pouco cansado, talvez não tenha ali tanta habilidade com a fala, né? Não tem ali tanta construção, porque gastou muito tempo e muita energia construindo. E essa galera que tem o tempo, já tem o tempo, tem quem construir, não quer construir, né? Então, assim, é muito complicado. Então, para quem, né, escolheu tá ouvindo nós aqui até agora, seja que esteja na parte de quem, né, tá na ponta, que seria o patriarca e a matriarca, seja quem ocupa o meu lugar de sucessor, dê essa oportunidade, né? Assim, aqui é muito mais do que ensinar como eu fiz, porque não daria em poucos minutos, porque só na prática, eu falei mais cedo que não existe receita de bolo, mas eu acho que é a oportunidade que você tem que dar de fazer essa construção da linguagem. Porque, de fato, ele é uma construção. Não adianta você não vai conseguir transferir tudo que você assiste, a facilidade que você aprende para o seu pai. Seu pai também não vai conseguir transferir toda a sabedoria que ele adquiriu ao longo dos anos. Então vocês vão ter que, igual a minha mãe falou, às vezes ali na dor mesmo, tipo, você já teve vezes igual a citoterapia, de eu chamar pra terapia, chegar e não conseguir falar. Chorar, ou às vezes aí não falava, e depois falava estrovado. Entendeu? Então assim, é ali, mas eu não desisti de falar. Mesma coisa, ela poderia também não ir. Não, já paga escola pra esse menino, já paguei, já fiz, já pus no mundo, agora ele se vira. Se tá achando ruim, se vira. E não, e quis.
né? Porque eu acho que muitas das vezes fica essa queda de braço. Os pais já acham que fez demais e os filhos se sentem desassistidos, se sentem isso e cruzam os braços e fica e aí cresce o abismo, né? Vamos tentar, né? A dica, o apelo, a minha fala é para isso. Vamos tentar fazer isso, entender família como construção. Show de E bola. construção do diálogo, construção do diálogo. Às vezes ele vai ser doloroso, às vezes ele vai ser na hora que você não quer, às vezes ele vai ser um pouco mais pessoal, você marca, né, igual agora na sua consultoria lá na fazenda, que já é a segunda, a gente consegue consumir mais tempo com o mercado, com nutrição, com tudo. Mas na primeira, já teve reunião, sei lá, de durar o dia inteiro e 80% da reunião ser o quê? Ser relação, ser comunicação, ser divisão, ser estruturação, ser e agora? Como é que vai ser? Então, se você está entregando esse espaço aqui para o seu filho, como é que você vai ouvir ele dar a opinião? Ou ele dar ali a palavra final? Não, até aqui eu aceito a palavra final, até aqui não. Então, assim, é importante, né? É importante fazer isso. E às vezes, muitas vezes, não dá. A geração de agora quer ir lá e já chegar lá no final, já chegar lá, não, quanto que é que nós temos que pôr aqui para poder dar o resultado? Eu quero é o dinheiro no bolso. E o do passado também acha talvez um pouco de balela. E não é. E não é. Porque no final, no almoço de domingo, não tem bolsa operando, não tem leilão. Até tem uns leilão domingo, né? Mas ali você não tá para comprar e vender gado, ali você não tá para fazer negócio, vocês estão para curtir. E aí, consegue curtir? Às vezes não, tá todo mundo cansado, todo mundo brigado, então não faz sentido, não vale a pena. Perfeito. E nessa conta, cara, eu vejo a sua evolução mesmo de um outro lado, do lado espiritual. O que que você vê a importância, sei que nós todos somos cristãos, o que que você vê a importância da espiritualidade nessa relação de unidade mesmo, de família? Cara, eu tive a oportunidade de compartilhar com você, né, no off aí, fazer o Legendários há poucos meses. Tive também a oportunidade desde cedo, né? Minha mãe me batizou, me incentivou a fazer, né, todos os ritos na Igreja Católica, que nós somos católicos, seja a primeira Eucaristia, Crisma e tudo. E independente de religião, acho que mesmo o caminho é buscar Cristo. Porque a partir do momento que você busca, a partir do momento que você busca, você pega um monte de entendimento, todo o nosso papo, e você entende que a receita, se é que existe, está aí. A hora de ouvir, a hora de ser submisso, você pode aprender, você pode ir lá, não precisa às vezes ouvir ou ler o maior livro de todos, vai lá, tem lá na Bíblia. Sabe, assim, então, aprender a buscar, aprender a fazer, por mais que você tenha conhecimento, até na minha última mentoria a pessoa falou assim, acho linda a sua busca de conhecimento você está topado nessa de caminhada de espiritualidade, ela que foi uma pessoa que me incentivou a desenvolver mais ainda. Aí ela pegou e falou assim, só que é o seguinte, não adianta você colocar a espiritualidade lado a lado do conhecimento, muito menos abaixo, ela tem que estar acima. E aí eu citei o Legendários por conta disso. Qual é a ordem de prioridade da sua vida? Qual a ordem de prioridade da sua vida? Né? Eu acho que essa é a principal fonte inesgotável de energia, de amor, de sentimento, de qualquer coisa, é estar com a prioridade certa. E qual que é a prioridade certa? Buscar primeiro a Deus, ele é o criador de tudo, foi ele que permitiu a gente estar aqui. Segundo local, cuidar de você. A partir do momento que você cuida de você, você pode cuidar do outro. Não adianta nada você querer cuidar demais de mim. O que adianta se você está moído por dentro? Isso não vai ser sustentável. Aí você tem uma boa relação com Deus, cuidou de você, o resto é a construção. Aí o resto é o diálogo. Então, assim, é fundamental, na minha visão, de tudo que eu estou vivendo agora, você colocar essa ordem de prioridade. Primeiro Deus, depois você, sua família, porque você, né, nós homens somos guardiões dela, né? E Deus fez tudo muito perfeito, né? Só que a gente fica tentando bagunçar essa ordem. E aí é onde o negócio degringola. É onde o negócio degringola, é onde às vezes filho quer brigar com o pai, e vira aquela inversão, e às vezes você vê que o negócio não prospera, ou às vezes o negócio prospera financeiramente, mas dentro não tem, às vezes, uma curtição de um café da manhã, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, para mim, é o pilar, é a sustentação. Show demais. E se você puder dar um conselho
para os sucessores que estão nos assistindo agora, de sucessor para sucessores, o que seria um conselho que você daria? Escute. 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 A gente tem muita tendência de querer falar mais do que escuta. Aquela regrinha básica, já citei aqui hoje várias vezes, né? 2 ouvidinhos, uma boquinha. Então, você tem que ouvir pelo menos 50% a mais do que você fala. Né? Então, assim, se abra a escutar. Se abra a procurar conhecimento. Se abra a fala do seu pai. E mais, aí é uma coisa que eu uso, eu acho que eu falei pouco aqui, porque de fato falar disso toma um tempo que hoje a gente não tem, mas podemos prosear mais para frente. Interprete fala. Fala precisa ser interpretada. Né? Às vezes existe um não com amor. Às vezes um não é um eu te amo. Ah, eu morro de ouvir gente falar. Ah, meu pai nunca falou te amo. Cara, às vezes ele te falou uns 5 não que valia mais do que um te amo. Eu entendo, respeito. Um te amo é gostoso de ouvir, é gostoso de falar, é importante, não estou minimizando, né? Principalmente para quem tem ali a linguagem da fala, eu respeito. Mas tenta interpretar. Porque senão às vezes você está sofrendo por uma coisa que você ouve todos os dias um te amo, só que você não ouve no idioma que você queria. E aí você vai ficar tentando ali, não, fala no meu idioma, fala no meu idioma, fala no meu idioma. Também aprendi esse mentoria, tipo assim, às vezes seus pais sabem tocar flauta, violão, pandeiro, uns 10 instrumentos. Aí você quer que ele toque piano. Tô falando que ele não pode aprender, não. Mas às vezes curte os outros, ou senão de vez em quando brinca com esses que ele sabe, ou aprende a tocar o piano junto, enfim, faz alguma coisa, entendeu? Mas não fica ali igual o menino birrento, que não, eu quero piano, eu quero piano, eu quero piano, você tá deixando um rio de oportunidade passar. Então, assim, é isso, escuta mais do que fala e interprete a fala. Show demais. Vanessa, você como matriarca, como alguém que conduziu os filhos nessa sucessão e realmente abriu o seu legado, você construiu o seu legado, né? Não foi nada caído do céu. O que você pode falar para outros patriarcas e matriarcas que estão nessa luta? São muitas coisas, né? Mas assim, eu acho, vamos partir para uma parte prática. Quando existe um pouco de comunicação, né? Porque a gente sabe que na caminhada da vida existe até hoje em dia assim, dificuldade de comunicação entre pais e filhos, né? Mas vamos falar que onde flui mais fácil. Onde flui, quando você vê alguma coisa que você pensa assim, nossa, eu queria que meus filhos fossem poupados dessa dor. Porque os pais, por ter uma caminhadinha, às vezes percebem algumas coisas. Então, fala. É melhor errar, pelo menos eu carrego isso, é melhor errar pela fala do que pela omissão. Porque eu penso que a dor de você olhar para o filho assim, sofrendo, e por você falar, poxa, eu podia ter falado e não falei, eu acho que é maior. Então, esse é o caso de quem fala. Agora, quem não fala, cede um pouquinho. Às vezes você dá um passo para trás, depois você vai dar vários para frente. Então, assim, eu já mandei mensagem para os meninos pedindo desculpas. Nossa, esse assunto eu não falei com vocês porque eu não tinha preparação. Né? Então, assim, vai doer um pouco, vai te incomodar, porque você, mesmo que você seja pai, na hierarquia, você está nesse local, mas você não vai ser menos pessoa por ter a humildade, às vezes, não, um pouquinho, cede um pouquinho, e eles chegam, e depois você dando um pouquinho, né? Um bate a sopra ali, né? Mas a vida não tem essa regra, né? Mas eu acho que essa pode ser uma possibilidade. Show demais. Agora, a última pergunta vou fazer para os dois. Primeiro para Vanessa. Vanessa, mesmo nessa relação difícil com os pais, se você puder tirar uma mensagem, uma palavra, um princípio do coração dos seus pais para colocar dentro do coração dos seus filhos, que mensagem que seria essa? A da espiritualidade com a minha mãe, né? A minha mãe era uma pessoa temente, muito temente, né? Acho, inclusive, ocorreu aqui mais cedo. Por isso que eu acho que eu valorizei tanto o conhecimento, porque eu acho que muitas vezes as pessoas erram por falta de conhecimento. Então, por isso que eu valorizo ele.
Porque aí você elimina. Você vai continuar errando, mas você vai diminuir. E do meu pai, inegavelmente o trabalho. Mas o meu pai também era uma pessoa muito espiritualizada. Muito mesmo. Mas eu acho que o trabalho, né, foi bem, né, ficou aí bem evidente os resultados de trabalho dele. Então, eu trouxe isso aí dos dois para mim. Demais. Eu Deus sei. Se agora já o homem já tá quase laçando, já laçado já, né? Vou bogar a corda. Já foi. E aí o que acontece? O que você puder tirar uma mensagem, um princípio, um valor do coração dos seus pais para passar para os seus futuros filhos? Já fazer isso agora. O que você passaria? Da minha mãe, disciplina e desejo de fazer acontecer, de dar certo, né? E plantio. Citei aqui hoje, odiei minha fala algumas vezes, sempre trazendo ditados, né, populares para poder deixar a fala e o papo bem tranquilo. Aquele velho ditado, o que você planta, você vai colher. Né? Então, queria deixar esse com eles. Do meu pai, a ousadia e a não desistência, né? De persistir, de por mais que você encontre desafios ou passe por alguma derrota, você não desistir. O jogo da vida, do negócio, do comércio, da fazenda, só termina quando acaba. Só não tem jeito para uma coisa. Quando Deusão lá de cima chama nós. Aí acabou. Ele chamou, acabou o campeonato. Agora, tirando isso, tem jeito. Pode ir que você vai encontrar uma solução. Foi demais. Então, quero te agradecer. Obrigado pelo Obrigado convite por mais ter uma dado o vez, convite. Vanessa, obrigado por vocês terem vindo. Moçada, chegamos ao fim de mais um Agro Sucessão. Hoje um episódio muito especial, trazendo essa história de vida realmente, de uma mulher que cresceu, que lutou, que quebrou as barreiras realmente na vontade, na ousadia e na constância. E tem hoje 3 filhos vivendo o resultado disso. Então, muito feliz de receber vocês aqui. Eldão, já fala qual que é o Instagram da marca. Fala lá o Instagram, qual que é? @MoneyBrasil. Sigam lá, compra e vamos pra cima. Show de bola. Obrigado. Moçada, então já se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana nós temos um vídeo aqui no Agro Sucessão. Então, tamo junto. Um abraço e bora pro mundo.